Saiba quais são os primeiros sintomas de vermes intestinais e fique atento aos sinais que você não sabia. Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre verminose, né? Os parasitas intestinais, né? As vermes, né? E alguns sinais que você pode estar com vermes sem saber, né? Em primeiro lugar, quando a gente chama de parasita, é porque geralmente são organismos vivos que acabam infectando o indivíduo, né? E acaba convivendo com ele. Por que eu estou dizendo convivendo? Porque a pessoa vai ter uma série de sintomas, que eu vou falar os principais agora para vocês, né? Mas, de um modo geral, não vai levar a pessoa à morte, né? Então, ela continua a vida dela, mas perdendo muita qualidade de vida. Eu vou explicar agora os principais sintomas, né? Os primeiros sintomas são sintomas gastrointestinais. Por quê? São sintomas relacionados a onde o verme está. Então, na grande maioria das verminoses, os parasitas, eles acabam infectando o nosso trato gastrointestinal. Então, muitas vezes, o paciente sente um inchaço. Então, o primeiro sintoma, um inchaço na barriga. A barriga está mais inchada do que o normal, né? Porque esses parasitas, nesses locais, eles podem dar esse sintoma. Então, é um sintoma bem comum do paciente sentir, né? Alguns pacientes que reclamam de dores abdominais, né? Que vem associado a esse inchaço ou não, né? Então, tem muito paciente que fala assim, eu tô com dor abdominal, tô enjoado mais do que o normal, né? Náusea também é um sintoma comum, né? Porque além desse parasita, né? Está nesse local, né? O fato dele estar te infectando, né? Ou ele estar ali presente no seu trato gastrointestinal, seu corpo muitas vezes produz substâncias, quase como uma forma de defesa, né? E essas substâncias acabam dando esse sintoma, né? Por isso que também tem outro sintoma, às vezes o paciente muda ou sente um pouquinho falta do apetite, ou excesso do apetite. O excesso do apetite já vem com outro sintoma, que muitas vezes o paciente sente cansaço, porque esse ser vivo que está dentro de você está usando o seu alimento. Então, o que você come, que era para suprir suas necessidades, ele acaba desviando para o consumo próprio, né? E muitas vezes esses vermes se replicam, ou eles se duplicam, aumenta a quantidade deles e acabam, quanto mais você tem, mais ele vai acabar consumindo do seu organismo, né? Outro sintoma muito comum é a anemia. Porque muitas vezes, até por esse próprio consumo que esse animal faz, esse ser vivo, né, faz em você, ele acaba também espoliando do seu corpo, levando a você a ter uma anemia, muitas vezes anemia ferropriva, né? Porque uma das coisas que eles acabam utilizando também do seu corpo, né? Então esse é outro sintoma bastante comum quando você vê o paciente com anemia, né? Muitas vezes o paciente tem sintomas que ele não consegue descrever bem, que ele fala assim, um pode ser chamado de cansaço ou fadiga, né? Outro eles falam que é a falta de vontade de fazer as coisas. Então o indivíduo, quase como uma proteção, pela falta de nutrientes que aquele agente está consumindo seu, né? Pela própria anemia, né? Ele acaba dizendo que está sem vontade de fazer as coisas. Então, às vezes, fica mais quieto no canto dele, quase como se estivesse economizando energia, porque muita dessa energia está desviada. Então, perceba que vários sintomas subjetivos,